Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e esse é mais um vídeo sobre DIU não hormonal em que eu respondo o que esperar quando eu coloco um DIU não hormonal, cobre ou cobre com prata. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like aqui nesse vídeo que me ajuda muito. Ajuda o canal a crescer e esse vídeo a chegar a mais pessoas, então não custa nada, deixa o like aqui no vídeo, por favor, e se inscreve. E se vocês quiserem, me sigam também nas outras redes sociais, Instagram e TikTok, que eu tô sempre produzindo bastante coisa sobre saúde da mulher. Tem um vídeo aqui que muita gente já viu, que chama O que esperar quando eu paro a pílula. Que ele é um vídeo muito importante para as mulheres que estão aí pensando em parar a pílula para saber o que pode acontecer, né? Tanto de nem bom nem ruim, mas que pode ser que seja uma mudança, quanto algumas coisas que podem ser desafios, como a questão da pele, né? E como você pode lidar com isso de forma que você consiga parar a pílula, caso esse seja o seu desejo, né? Mas já estando sabendo quais são as coisas que podem acontecer. E daí eu fui pensar que eu não tenho um vídeo aqui sobre o que esperar quando eu coloco um DIU não hormonal, que é um dos métodos principais que eu uso aqui no consultório, já que eu trabalho com ginecologia natural e estimulo, né, o não uso de hormônios anticoncepcionais nas mulheres. Vamos começar mostrando para vocês um DIU. Esse aqui é um DIU de cobre com prata, ele é desse tamanho. Ele é formado de plástico e possui esses fios de cobre e prata envoltos nessa haste central. O DIU ele fica dentro do útero e esse fiozinho do DIU fica saindo pelo colo do útero na vagina da paciente. Tem vários vídeos aqui, inclusive tem uma playlist de DIU não hormonal em que eu mostro de perto, falo da inserção, falo da anestesia, enfim. Então se vocês quiserem saber mais sobre isso, procurem. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre sintomas. O DIU de cobre ou DIU de cobre com prata, ele fica, portanto, dentro do útero, lá dentro, e fica um fiozinho saindo pelo colo do útero dentro da vagina. Esse fio, ele não é para ficar saindo para fora da vulva, aqui para fora, né? E sim, você só sente ele se você colocar o dedo lá na vagina. Por outro lado, não é normal você sentir o DIU. Se você sente essa haste dura, né, o plástico, pode ser que ele esteja fora do lugar também, e também tem vídeo aqui sobre sinais de deslocamento do DIU, se você quiser saber mais sobre isso. Quais são alguns sinais que você pode esperar quando você coloca um DIU de cobre ou cobre com prata? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que você não vai sentir com eles. Como esses DIUs, eles não têm nenhum hormônio e não afetam em nada o seu equilíbrio hormonal, se você não está usando nenhum método anticoncepcional e tem um ciclo regular, o seu ciclo, no sentido de regularidade, de descer uma vez ao mês, ele vai se manter igual. Se por acaso você colocou o DIU de cobre e ficou 6 meses sem menstruar, isso não é por causa do DIU, isso é por causa de algum outro desequilíbrio hormonal que você está apresentando. E o fato dele não ter hormônio e, portanto, não agir no corpo todo, faz com que ele não tenha nenhum efeito colateral à distância, ou seja, queda de cabelo, aumento da oleosidade, dor de cabeça, enjoo, ganho de peso, perda de peso, inchaço, nada. Porque ele é uma peça que está dentro do útero e ele só age no útero. Então, quando eu for falar dos principais efeitos colaterais, vocês vão ver que todos eles são uterinos, porque é só no útero que ele age. Então, assim, ai, meu peito tá doendo, é do DIU? Não. Minha orelha tá doendo, é do DIU? Não. Meu intestino mudou, é do DIU? Não. Tudo que não é do útero não é o DIU, tá? Isso vale reforçar, né, no caso dos DIUs não hormonais, que é o tema desse vídeo. Os DIUs hormonais, eles têm hormônios, então eles podem ter efeitos no resto do corpo. E quais são, então, os possíveis efeitos colaterais locais do útero que você pode experimentar quando você coloca um DIU de cobre ou de cobre com prata? Existem dois principais efeitos colaterais que podem acontecer e que geralmente acontecem, porém acontecem de uma forma discreta na maioria das pacientes, que é aumento da quantidade de sangue e aumento da cólica discretamente. Por que eu falo discretamente? É óbvio que vocês vão ler pela internet relatos de pessoas que colocaram o DIU de cobre e começaram a ter muita dor, muita cólica, tiveram hemorragia.
Mas isso, estatisticamente falando, e eu tenho muitas pacientes com DIU de cobre, eu tenho DIU de cobre, né? Isso é a minoria das pacientes. Só que a maioria vai sentir alguma alteração na quantidade. Tipo, eu tinha um fluxo X, agora o meu fluxo é um pouquinho maior. Mas na imensa maioria dos casos, não é algo que vai ser um transtorno na sua vida, que vai te atrapalhar de qualquer forma, entendeu? Geralmente você nota que aumentou um pouco, mas isso não te traz consequências negativas. Quanto à cólica, é a mesma coisa. Se você já tem uma cólica, pode ser que a sua cólica piore um pouquinho. E se você não tem nenhuma cólica, que foi o meu caso, eu nunca tinha tido cólica. Hoje em dia eu tenho uma discreta cólica. Mas assim, nem tomo remédio, entendeu? Eu uso bolsa de água quente. É esse tipo de aumento que é o normal e esperado no caso da inserção desses DIUs. Existem pessoas que têm sintomas muito piores, mas na maioria dos casos isso não acontece. Na maioria dos casos é algo discreto, que ou não vai fazer nenhuma diferença pra você, ou você, nunca precisava tomar remédio, agora você precisa tomar um Buscopan, ou usar uma bolsa de água quente. Geralmente é assim. Só que outro sintoma relacionado também a sangramento, até agora eu falei de aumento de sangramento na menstruação, né? Nos dias ali da menstruação. Mas existe também a possibilidade de você começar a apresentar escapes. Escapes são aqueles sangramentos marronzinho ou vermelho, mas em bem pequena quantidade, que acontecem fora do período menstrual. Então, no meio do mês, assim, que você não estava esperando sangrar, mas você teve esse sangramento em pequena quantidade. Os escapes, eles podem acontecer após a inserção do DIU, inclusive nos primeiros meses é esperado que eles aconteçam e você não precisa se preocupar com isso, mas algumas pacientes, mesmo depois do período de adaptação, que é de 6 meses, às vezes ainda mantém alguns escapes. Esses escapes a gente sempre fica na dúvida se pode ser por outras causas, mas se você já tentou outros tratamentos, já viu que os hormônios estão normais e que não tem nenhuma outra coisa causando, pode sim ser do DIU. E daí cabe, caso a caso, a pessoa avaliar se isso é uma coisa que está incomodando a ponto dela tirar. Vale lembrar que qualquer sintoma que você pôs o DIU e você começou a ter sintomas que você não se adaptou, é só você tirar o DIU. Não existe essa regra que você precisa ficar com ele os 5 ou 10 anos que ele dura, né? Outra coisa que pode acontecer quando você coloca um DIU, em algumas pessoas, elas notam um pouco de aumento da secreção vaginal. Aumento do conteúdo vaginal, né? Tem vídeo aqui diferenciando o que é conteúdo vaginal e o que é corrimento. Então, apesar das pessoas usarem esse nome corrimento para falar de qualquer coisa que está saindo da vagina, não é o nome certo. Corrimento é quando tem alguma alteração. Agora, é normal que tenha um conteúdo vaginal na sua vagina, aquela pastinha branca, aquele corrimento branquinho que sai e fica na calcinha, isso é normal, isso faz parte do ciclo menstrual, mas algumas pessoas notam que colocar o DIU aumentou um pouco a quantidade dessa pastinha branca, dessa secreção vaginal. Isso não acontece em todas as pessoas, mas é uma possível coisa que você pode sentir. Existem também pessoas que começam a sentir algumas dores fora do período menstrual, tipo na relação sexual, por exemplo. Isso é muito raro se o seu DIU ele está bem posicionado, mas algumas pessoas sentem isso e daí isso já não é considerado normal. Então é algo que, se acontecer, é interessante que você procure o seu médico para ver se o DIU está no lugar certo, né? Se realmente não está penetrando no útero também, que é uma coisa que pode causar tanto sangramento na relação quanto dor na relação sexual. E agora, para fechar, eu quero falar um pouquinho sobre o período de adaptação, né? Quando você decide colocar um DIU de cobre, que é um método de longa duração, que vai durar 5 ou 10 anos, é importante que você tenha na sua cabeça esse conceito de período de adaptação. Porque para você colocar o DIU, você precisa ir para a inserção e passar pelo procedimento invasivo de colocar o DIU dentro do seu útero, além de que, dependendo de como você for fazer isso, você tem que comprar o DIU, que é um valor um pouco mais alto, né? Nesse primeiro momento, é claro que ao longo dos anos fica barato, porque você não precisa mais comprar nenhum remédio durante muitos anos, né? Mas é um investimento inicial alto, tanto físico de você passar pelo procedimento, quanto financeiro. Então, é importante você ter na sua cabeça que você vai estar disposta a passar pelo período de adaptação, porque os primeiros meses, principalmente os primeiros 3 meses, eles não vão ser como vai ser a sua menstruação depois de vários meses. Porque nos primeiros meses, o seu útero ele está se adaptando a esse corpo estranho ali dentro do útero. Então é comum que os primeiros meses sejam mais difíceis.
É muito comum ter muito mais escape nos primeiros meses. É muito comum que a sua cólica menstrual seja mais intensa nos primeiros meses e que depois isso normalize e você pare de ter cólica ou tenha só um discreto incômodo, né? Algumas pessoas têm alguns corrimentos nesses primeiros meses, tipo tive uma candidíase, tive uma vaginose, porque também é um corpo estranho ali dentro da vagina, mas isso não quer dizer que você vai continuar tendo escape os 5 anos de uso, ou cólica, ou corrimentos. Então é muito importante que você, claro, fale com o seu médico, acompanhe, pode tratar inclusive a dor, né, usar remédios nessa época, mas não se apavore, porque as primeiras menstruações após a inserção, elas não querem dizer que todas as suas menstruações a partir de agora vão ser assim. E isso vai melhorar. Geralmente após 3 meses já melhora bastante e após 6 meses a maioria das pessoas não vão ter mais sintomas incômodos ou que sejam ruins e a maioria das pessoas vão se adaptar. As pessoas que mesmo após esse período de adaptação se mantêm com uma dor muito intensa, com dor na relação, mesmo com o DIU bem posicionado, enfim, são algumas pessoas que não vão se adaptar ao método. Assim como todos os métodos anticoncepcionais, tem algumas pessoas que não vão se dar bem com esse método. E daí essas, mesmo já tendo tentado, tendo esperado meses, se não estiver dando certo, daí realmente a indicação é você tirar e procurar outros métodos. Então é isso, é importante vocês saberem que esse vídeo eu estou falando de pessoas que não estavam usando nenhum método e colocaram um DIU não hormonal. Porque se você estava usando pílula e está passando por um DIU não hormonal, você vai sofrer duas coisas. A alteração de parar a pílula junto com a alteração de colocar um DIU. Então, além desse vídeo aqui, você precisa assistir o vídeo de o que esperar quando eu paro a pílula. Porque parar a pílula causa muitos sintomas no momento que você parou, né? Ou pelo menos muitos potenciais sintomas ou muitas mudanças. Então, quando você junta as duas coisas, parou a pílula e está indo direto para um DIU de cobre, não é só essas coisas desse vídeo, e sim tudo que é relacionado à saída dos hormônios também. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais dúvidas ou lembrarem de coisas que aconteceram com vocês quando vocês colocaram o DIU e querem saber se é normal ou se é comum, podem deixar aqui embaixo. E até o próximo vídeo.